Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História, porque tá aí, resumo PM Bahia, então cai História, o nosso CHC serve para você também. O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook e Instrução, onde eu posto exercícios e dicas todos os dias para todo tipo de concurso. E o nosso resumo PM Bahia. Lembrando para vocês, novamente, arrumando a câmera que doida, aqui as aulas em cima, a partir das aulas 20 ou 21, se eu não me engano, é sobre o edital de 2017. Mas as aulas anteriores também servem para a sua prova em referente à história do Brasil. Beleza, pessoal? Eu explico aí, já falei disso muitas vezes, então eu vou falar menos ainda. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre Independência da Bahia, parte 1, ou seja, é a primeira parte, se eu não me engano, que está escrito no edital de vocês sobre História da Bahia. Né? E nós vamos estudar essa parte, a parte 1. Né? Pessoal, o que nós temos que entender? Quando a gente pensa independência, vocês da Bahia, vocês já estudam, já estudaram, ou vocês têm mais acessibilidade a esses conteúdos, porque muitos do que se estuda na história tradicional, na história oficial, é de que a independência do Brasil ocorreu lá no chamado 7 de setembro de 1892. Beleza. Só que o que nós temos que entender é o quê? Que para a história da Bahia, a independência ocorreu em 2 de julho de 1823. Pessoal, o que nós temos que entender nesse momento? É que o processo de emancipação, o processo de independência do Brasil, ele é um processo complexo. Né? Ele não é um processo que aconteceu de uma hora para outra. Aconteceu por causa de alguns fatores. E quando o Brasil, através de Dom Pedro, fala que o Brasil é independente, você tem regiões onde esse processo de independência vai ser um processo, assim, como podemos dizer, mais pacífico, com nem muitas turbulências, mas em outros lugares você vai ter o quê? Conflitos entre portugueses e brasileiros e, consequentemente, grandes mortes. Né? Então, é uma coisa meio estranha, né? A gente falar de independência da Bahia com independência do Brasil. Mas o que nós temos que entender nesse contexto? É que a independência da Bahia foi como uma afirmação da independência do Brasil, para continuar a unidade territorial do Brasil. Beleza. Aí o que nós temos que entender da independência da Bahia? É que ela vai juntar uma gama muito grande da população em prol de uma coisa que é o quê? A expulsão dos portugueses de Salvador, ou também chamada na época a Cidade da Bahia. Né? Os portugueses, comandados aí pelo general ou comandante Madeira de Melo. E o que nós temos que entender? Esse conflito ele vai ser muito incentivado por grandes latifundiários, senhores. Para quê? Para que as pessoas peguem armas, sejam elas brancas, negros, escravos, libertos, índios, mulheres, até mesmo vão ter participação contra os portugueses, para continuar o que? A independência do Brasil. E, muitas vezes, pessoal, o negro que era escravo, você deve estar se perguntando, poxa, o cara é escravo no Brasil colônia, o cara já está cheio, está puto. O que ele quer? Ele quer a sua liberdade. E quando começam as exaltações para esse conflito, né, na independência contra os portugueses, vai se falar o quê? Nós estamos querendo se libertar dos grilhões, estamos querendo nos libertar dos grilhões de Portugal. Ou seja, esse discurso
para escravos negros naquele momento era um discurso de quê? Que isso poderia ir além do que só um conflito contra portugueses, mas também o quê? A libertação de escravos. Só que acontece o contrário. Os portugueses são expulsos de Salvador, mas só que o que continua? Continua-se ainda a ideia do quê? Daquele conservadorismo, da ideia de quê? Do latifúndio, da ideia de quê? Da mão de obra escrava. Beleza, pessoal? Só um minuto, galera. Já volto aqui, só vou atender o telefone. Então, galera, nós temos que observar esses pontos primeiramente, beleza? Vamos entender primeiramente Salvador. Salvador vai ser criada lá em 1549 por Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil, onde vai criar Salvador como sendo capital do governo geral, né, da instância, da mão estendida da coroa portuguesa no Brasil, o braço da administração seria Salvador, né? Beleza. Salvador, a Bahia, vai ter grande importância, principalmente o recôncavo, como que é a importância colonial, através da economia. Essa economia, o açúcar, né, muito importante, que nós já estudamos, o comércio também será muito importante, e também a importação de escravos. Nada mais, nada menos, a Bahia será o segundo maior importador de escravos, ou seja, uma grande importância econômica e também política dentro do Brasil colônia. Desde que chega até 1763, quando a capital se transfere para o Rio de Janeiro. Por causa de quê? Isso mesmo, a descoberta do ouro nas Minas Gerais, uma forma também de trazer a capital para uma mais próxima desse ouro, dessas minas, para uma maior fiscalização e controle. Mas Salvador continua sendo ainda uma grande importância no Brasil colônia, uma das segundas maiores cidades naquele momento, tranquilo? E também berço também de alguns movimentos que serão o quê? Contra o quê? O regime colonial, as críticas do regime colonial, as críticas do chamado antigo regime, isso mesmo, você já viu falar de iluminismo, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos, ideias liberais, ideias de que modificações, transformações sociais, ideias como república, ideias como que fim de escravidão, começarão a ser discutidos dentro da Bahia, como nada mais nada menos que nós vamos observar depois a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira em Minas Gerais. Mas a Conjuração Baiana, a insatisfação social e política com o antigo regime, aquela ideia do monopólio português, dos grandes portugueses tendo ali em Salvador os melhores cargos, essas coisas e tudo mais, o rompimento, ou seja, liberdade, independência e até mesmo a ideia de república, né, pessoal? Então, é um lugar de muita importância econômica e também de importância de movimentos que vão sacudir o chamado crise do antigo regime, a crise do regime colonial. Beleza, pessoal? Em 1808, como você já sabe, a família real vem para o Brasil, fugida por causa do avanço napoleônico lá na Europa. Napoleão invade Portugal e a família foge para o Brasil, aqui se instalando e levando alguns benefícios para os colonos, antes que não tinham. Lembrando que, antes da vinda da família real, o que se vigora é o chamado e tão falado Pacto Colonial, aonde Portugal é metrópole da colônia Brasil e que o Brasil só deveria comercializar exclusivamente com Portugal. Né? Aquela ideia do exclusivismo comercial, o chamado Pacto Colonial. Quando a família real vem para o Brasil com Dom João VI, ele faz o quê? Revoga alguns atritos que tinham nesse pacto colonial, benefícios para esses colonos, como, por exemplo, a abertura dos portos às nações amigas. Agora o Brasil pode comercializar também quem quiser. Ou seja, é um grande avanço para a colônia, para esses colonos. Só que depois
lá em Portugal, com o fim lá das guerras napoleônicas, que vai ter a Revolução Liberal do Porto, aonde em Portugal vai cometer através de uma revolução, vai formar uma constituição, diminuindo os poderes do imperador, de Dom João VI, e querendo o quê? A volta de Dom João VI para Portugal. Beleza, Dom João VI volta para Portugal, mas deixa quem aqui? Isso mesmo, Dom Pedro, que seria o futuro Dom Pedro I. Quando Dom João VI volta para Portugal, através do Congresso de Viena, aquelas coisas e tudo mais, a ideia de que? Da recolonização. Mas o que nós temos que entender? O que vai estar ameaçado nos colonos brasileiros é o quê? Esses benefícios que ganharam. Esses benefícios de comércio estariam agora com seus dias contados. Então começam a fazer pressões para Dom Pedro ficar, o dia do fico, e depois pressões para ele decretar o quê? A independência do Brasil no 7 de setembro de 1822. Professor, você não falou nada da Bahia ainda. Beleza, vou começar a falar agora. Pessoal, quando a gente fala de processo de independência, o processo de independência ele não ocorre do dia 6 para o dia 7, não. Ele ocorre de um tempo, né, de tempos. Como eu falei para vocês, já tem a contestação contra o regime colonial, a conjuração baiana, já é alguma coisa querendo o fim desse troço, a independência do Brasil. Ou seja, já em 1821 você tem um partido de independência baiana, né? São mais radicais, que querem o quê? Uma república, o fim da escravidão. Beleza. Só que o problema é que esse partido mais radical, ele não vai ter força. Por quê? Grande parte dos latifundiários, grande parte da elite baiana vai apoiar as medidas de Dom Pedro I. Medidas essas conservadoras. Conservadoras no ponto de que conservar as medidas tradicionais. O latifúndio, não fazer grandes transformações sociais, continuar com a mão de obra escrava, ou seja, é uma vitória do conservadorismo. Beleza, pessoal? Ok. Só que nós temos que entender o quê? Quando em 7 de setembro acontece a independência do Brasil, Portugal não aceita essa independência. Óbvio. E você tem algumas províncias que de uma hora ou de outra também não vão aceitar, mas depois vão mudar de pensamento. Por quê? Se as cortes estão querendo a recolonização, e com a recolonização eu sendo colono, um grande proprietário, perco benefícios, eu vou apoiar o quê? A essa independência do Brasil. Beleza? Só que Portugal vai ter algumas localidades, algumas juntas militares, como no caso na Bahia. O comandante era o Manuel Pedro, o brigadeiro, só que ele é substituído pelo português Madeira de Melo. E Madeira de Melo é posto em Salvador para quê? Para impedir essa independência, né? Para tentar frear essa independência, para que não vá para frente. Beleza. O que nós temos que entender? A independência da Bahia, ela ocorre em 3 fatores muito importantes, que eu acho principais, como, por exemplo, a insatisfação dentro do exército, né? As diferenças entre soldados portugueses e soldados brasileiros. Segundo, serão as batalhas, consequentemente, né? As lutas. E terceiro, também muito importante, seria o quê? O fechamento, o bloqueio, o cerco a Salvador. Ou seja, as tropas portuguesas sendo instaladas em Salvador, uma localidade onde dá uma preferência maior para a defesa, e os portugueses também melhor armados e melhores preparados, eles têm uma condição de defesa melhor de quem está de fora da Bahia de Salvador. Só que quem precisa de comer é Salvador. Tudo que é alimentício vem da onde? Do recôncavo.
Então, o pessoal que vai começar a fazer esse cerco para expulsar esses portugueses de Salvador vão começar a fazer o quê? Impedir o abastecimento de Salvador. Então, você tem 3 fatores importantes para a expulsão dos portugueses, mais importantes que eu acho para vocês, até mesmo na prova de vocês, beleza? Mas vamos ver a primeira aí, as desavenças entre soldados portugueses e brasileiros. Pessoal, soldados portugueses e brasileiros tinham diferenças? Sim. Soldados portugueses eram mais bem pagos, eram bem mais armados e ainda mais bem preparados. E os brasileiros também estavam ali meia boca, né, pessoal? Até um ponto em que 18 e 19 de fevereiro de 1822, no Forte de São Pedro, vai acontecer uma batalha entre soldados portugueses e brasileiros. Quem sai vitorioso? Os portugueses. Beleza? Esses soldados brasileiros que foram, nesse caso, nessa batalha de São Pedro, eles vão fugir. Vão fugir, vai para outros lugares. Vão para fora de Salvador ou também esconder dentro de Salvador. Aí você vai ter grupos paramilitares sendo formados, como no caso dos portugueses, matacabras, ou seja, são grupos paramilitares portugueses que vão em busca matar o quê? Brasileiros, aqueles que fogem, aqueles que estão rebeldia. Beleza, pessoal? Muitos vão fugir, mas quem vai fugir, gente, é quem tem condição. Muitos senhores de engenho que tinham casas em Salvador vão fugir para onde? Para o Recôncavo, formando as chamadas vilas confederadas, como, por exemplo, Santa Amaro, Baragugi e entre outros. Beleza, pessoal? Por parte dos brasileiros, vai ter os chamados mata-marotos, que vão procurar quem? Portugueses. Beleza, pessoal? Ok. Dia 25 de junho de 1822. Começa o problema. Você tem, pessoal, as cidades, as vilas em torno de Salvador aderindo às ideias de Dom Pedro I. E, nesse caso, você vai ter a primeira que vai ser contra essas ideias das cortes, porque nós estamos aí ainda mais de um mês, né, 2 meses aí na independência do Brasil, 7, 8, 9, não, 3 meses da independência do Brasil, alguns dias. Você está ainda nesse intuito do quê? Das ideias das cortes. As cortes querendo o quê? Querendo a recolonização. Beleza. As cortes querem a recolonização. Só que várias vilas vão apoiar Dom Pedro I. Apoiar no intuito de quê? De Dom Pedro I proclamar a independência. Uma dessas vilas, primeiramente, será Santa Amaro. Depois Cachoeira, em 25 de junho de 1822. Apoiando o quê? As ideias de Dom Pedro, para que Dom Pedro, com José Bonifácio, o arquiteto da independência e tudo mais, proclame a independência e acabe com esse perigo da perda dos privilégios desses colonos. Então, adere a Dom Pedro I. Só que o que acontece? Cachoeira é atacado. Os brasileiros, nesse ataque por Madeira de Melo, saem vencedores. É vitória do Brasil, nesse primeiro confronto. Aí começa a formação da resistência contra os portugueses. Aí você tem soldados, pessoal, soldados ligados a Dom Pedro I, soldados ligados, nesse caso, vindo do Rio de Janeiro, e voluntários radicais. Pessoal, quando eu falei para vocês do Partido de Independência Baiano, aquela ideia dos radicais que queriam mudanças, transformações sociais, fim da escravidão, até mesmo a república, eles vão apoiar também esse conflito ao lado de Dom Pedro I. Por causa de quê? Porque eles estão sendo atacados. E esses voluntários, esses soldados, muitos deles, obviamente, não são bem armados. Diferente dos portugueses, que são bem armados, bem preparados, né? Tem uma experiência, mas é um exército muito numeroso, formado de negros libertos, negros escravos, índios, brancos e tudo mais. Tem pessoas de todas as partes, Recife, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe. Então pessoas de várias partes que serão recrutadas
para expulsar esses portugueses. Aí você tem os batalhões sendo formados, como por exemplo o batalhão dos Henriques, que eram formados de negros, o dos Periquitos, que o comandante que abasteceu, que alimentou, era o avô de Castro Alves. Tranquilo, pessoal? E aqui nós chegamos ao fim dessa primeira parte. Por quê? Na segunda parte, nós vamos falar de algumas figuras e dessas batalhas, os pontos principais para a vitória da independência da Bahia. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado. Lembrando, se inscreva no nosso canal, o Isti Sattler, nas playlists. Aqui está o Resumão PM Bahia. Lembrando que as aulas aqui para cima, a partir da 2021, são o quê? Aulas antes dessas de 2021. A partir de 2021 são sobre o edital de 2017. Antes delas, você tem outras aulas que é do edital anterior, mas também servem para vocês. Por quê? Nesse edital de 2017, pede lá, se eu não me engano, a Revolução de 1930, era Vargas, ditadura, eu já gravei essas aulas, estão aí para cima aí. Beleza, pessoal? Um abraço e valeu!